quero trazer aqui para vocês essa partilha sobre essa aula de hoje do esquecimento e que também, de certa forma, vai muito de encontro ao que eu tenho falado nos meus posts, nos meus stories, sobre honrar e respeitar a nossa história, né? Sobre nós ressignificarmos muitas coisas e até mesmo sobre a questão do perfeccionismo, né? E veio muito ao encontro porque o Murilo trouxe um pouco essa lógica de que nós precisamos esquecer algumas coisas, que nós aprendemos a aprender, mas nós não aprendemos a esquecer. Então eu quero partilhar um pouquinho, e ele falava assim, que nós precisamos esquecer aquelas crenças, aqueles preconceitos e tudo aquilo que só serve para pesar a nossa bagagem. Vamos pensar como se a nossa vida fosse uma viagem e que nós temos aqui uma bagagem, uma mochila para nós carregarmos durante essa viagem, desculpa. E muitas vezes nós trazemos muitas coisas na nossa bagagem inúteis, que não nos servem para nada e que só pesam essa nossa mochila, só pesam esse nosso caminho e torna esse caminho mais difícil de ser percorrido. Então, eu venho falar sobre isso e muita gente às vezes pode estar se perguntando, André, mas você não falou que ia falar sobre produtividade, organização, planejamento e projetos e tudo isso? Sim! E nós estamos no caminho certo, porque tudo isso que eu estou a trazer nos meus posts, nos meus stories, tem tudo a ver com produtividade. É muito complicado ser produtivo quando eu tenho aqui dentro da minha mente um monte de coisa, um mundo de coisas ocupando o espaço. Ocupando um espaço que precisa ser preenchido com outras coisas muito mais produtivas. E quando eu falo de ressignificar crenças, de contar a melhor história da minha história, isso tem tudo a ver com produtividade. Tem tudo a ver com organização. Porque se eu quero organizar a minha vida, organizar a minha mesa, meu guarda-roupa, meu escritório, a minha sala, a minha casa, a primeira coisa que eu preciso organizar é aqui dentro. É dentro de mim. Organizar a minha mente. Imagina como se a nossa mente tivesse assim um monte de gavetas, um monte de caixinhas e nós precisamos organizar essas caixas para que nós consigamos organizar o lado de fora. Ou seja, muitas vezes o nosso lado de fora só está mostrando como é que está aqui dentro. Como é que está aqui dentro o meu interior. Se o meu interior está totalmente desorganizado, é muito difícil eu conseguir organizar aquilo que está aqui fora. Então, quando o Murilo trouxe hoje sobre esquecer, e eu fiquei um pouco pensando na metáfora da bagagem, na metáfora dessa viagem que eu preciso levar apenas aquilo que é necessário, apenas aquilo que é suficiente na minha bagagem, para que eu possa percorrer esse caminho com mais leveza, com mais clareza. Então, eu trouxe um pouco essa coisa do organizar aqui dentro. E como que eu organizo aqui dentro? Primeira coisa é eu pensar qual é a história que eu tenho contado da minha própria história. Qual é a história que eu conto? Quando eu olho lá para a minha história e eu preciso contar a minha história para alguém, o que eu digo sobre a minha história? O que eu digo sobre os meus pais? O que eu digo sobre a minha família? O que eu digo sobre os lugares por onde eu passei? E é um pouco disso que eu quero falar nesse dia. Qual é a história que você tem contado da sua própria história? Quando você para pensar lá atrás, quais são as primeiras coisas que vêm à sua mente? Você sente alegria ou sente tristeza? Quando você pensa nos seus pais, você sente alegria ou sente tristeza? Então hoje nós não temos mais desculpas. O que nós podemos fazer é aprender. Aprender, estar aberto ao conhecimento. Eu até postei hoje nos stories a pergunta: a minha mente é rígida ou a minha mente é flexível? A minha mente, ela está presa num formato, num molde, numa forma, e só daquela forma que dá certo. Vamos lá, né? A velha síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, Gabriela. Todo mundo fala, né? Gabriela. E aí? Qual é a escolha que eu vou fazer?
Afinal de contas, eu sou um ser capaz, inteligente e eu posso aprender novas coisas. Então a escolha é minha. Eu quero estar aberta a novos conhecimentos, a novas formas de educar. Talvez buscar um livro, um vídeo, alguma coisa que me inspire, que me ensine a trabalhar a inteligência emocional com o meu filho. Então, é um pouco disso que eu quero trazer. Ressignificar a nossa história é também tornar a bagagem um pouco mais leve. É escolher o que eu vou trazer comigo. Eu vou trazer comigo uma história de dor ou eu vou trazer comigo uma história de aprendizagem? Eu sempre cito aqui o John Maxwell, aquele livro dele que ele fala, às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende, né? E é um bocado disso, né? Eu quero aprender ou eu vou continuar carregando um sentimento de erro? Eu errei, meu pai errou, minha avó errou, minha mãe errou. Qual é a escolha que eu vou fazer hoje? O que eu posso aprender? E aí, voltando para aqui dentro, organizar as caixinhas. Quais são as crenças que eu preciso alterar? Quais são as crenças? Quais são os preconceitos? Quais são os valores que muitas vezes não são adequados com aquela visão de futuro que eu tenho? Porque se eu quero ser uma pessoa que vai construir um mundo melhor, eu não posso trazer comigo um valor egoísta. O que nós podemos aprender com a nossa história? Porque uma coisa é fato. A nossa história ela foi tão importante que ela fez com que nós fôssemos quem nós somos hoje. E se quem nós somos hoje não é a pessoa que nós gostaríamos de ser, qual é a história que eu vou construir daqui para frente para que eu de fato me torne essa pessoa que eu quero ser? Mas para eu ser essa pessoa que eu quero ser, eu primeiro preciso compreender qual é a minha história. Quem sou eu? E aonde é que eu quero chegar de fato? Então, tornar a bagagem mais leve. Hoje eu quero que vocês levem com vocês essa mensagem. O que eu posso fazer para tornar a minha bagagem mais leve? O que eu posso fazer para ressignificar a minha história e contar uma história que, ao invés de causar nos outros um sentimento de dó, vai causar nos outros um sentimento de superação? Qual é a história que eu posso contar hoje para que todas as pessoas se inspirem na minha história, se motivem a partir da minha história? Qual é a história? Qual é a melhor versão da minha história que eu posso contar hoje? O que eu aprendi na minha história de fato? O que os meus pais quiseram me ensinar? Qual foi a intenção positiva dos meus pais, até mesmo naquela surra, até mesmo naquela forma de educar que não era mais apropriada? Até mesmo naquela forma de educar onde havia gritos e havia várias coisas que não são adequadas. Mas qual era a intenção positiva dos nossos pais quando eles fizeram daquela forma? Porque uma coisa nós sabemos, os nossos pais, por pior que tenham sido, eles tinham alguma intenção positiva. Eles tiveram alguma intenção positiva e com certeza eles fizeram o melhor que eles puderam, com os recursos que eles tinham, da maneira que eles sabiam fazer. Tiveram pais que não criaram da forma mais adequada. Eles também tiveram ali um tio, um irmão, uma avó, um pai, uma mãe, que souberam fazer daquela forma e que talvez também não foi a forma mais adequada. Então nós precisamos compreender isso. Os nossos pais têm uma história. Eles têm uma história, eles aprenderam a fazer de uma forma. E para aquela época, talvez era a melhor forma. Para aquela época, talvez era a única forma que eles sabiam fazer. E nós hoje, muitos de nós, né, que estamos aqui a compartilhar aqui esse momento, nós também somos pais. E eu vou querer repetir o padrão? Eu vou querer escolher o que foi muito bom e eu quero repetir? Eu vou escolher aquilo que não foi tão bom e vou deixar de lado? Como que eu vou ser como pai, como mãe? Então eu preciso ressignificar e compreender a intenção positiva dos meus pais, perceber o que foi muito bom, perceber o que não foi tão bom assim e aprender, né? Nós somos aprendizes eternos, nós sempre precisamos aprender. O Murilo Gun, ele usa uma expressão que é aprendedor,
né? Ele criou essa expressão aprendedor. Então nós somos aprendedores. Nós temos que estar a aprender o tempo inteiro. Porque se essa forma que nós fazemos hoje, ou que os nossos pais fizeram, não é a forma mais adequada, então qual é a forma mais adequada? Nós podemos aprender. Nós somos seres capazes, inteligentes. E nós podemos aprender sempre. Sempre e sempre. Para nós continuarmos nessa nossa caminhada de sermos mais produtivos, de ter uma vida mais produtiva, mais organizada, mais planeada, mais com nossos projetos efetivos de fato e que sejam realmente relevantes, alcançáveis, para nós mudarmos aqui fora os nossos hábitos, nós temos que trabalhar primeiro aqui dentro. E é por isso que eu, nessas introduções que eu tenho feito aqui na minha página, eu tenho trazido cada vez mais questões sobre ressignificar a história, sobre essa questão de crenças, essa questão de valores, porque primeiro eu mudo aqui dentro e depois eu venho aqui mudar fora. Podem ficar tranquilo que as ferramentas, as técnicas, elas virão com o tempo e nós vamos caminhar nesse sentido. Entretanto, para nós chegarmos lá na técnica, primeiro nós vamos trabalhar aqui dentro. E a minha esperança, digamos assim, é que eu a cada dia contribua um pouquinho para que nós cresçamos juntos nesse caminho da vida produtiva. E vida produtiva também tem a ver com qualidade de hábitos, tem a ver com fazer atividade física. Eu até postei esses dias aí um post sobre atividade física. Eu vou postar agora um sobre leitura, um sobre escrita, da importância de nós lermos e adquirirmos novos conhecimentos, da importância de nós escrevermos a nossa gratidão, escrevemos o nosso diário, o diário de bordo, as nossas reflexões diárias sobre aquilo que nos acontece. Então eu vou colocar cada dia uma dica nova, uma dica que tem a ver com mudança de hábitos, de construir hábitos, né, de pessoas mais eficazes, pessoas mais eficientes, pessoas que organizam melhor o seu tempo. E devagar nós vamos chegar lá, não é? O caminho se faz caminhando, aquilo que nós não sabemos, no caminho nós vamos aprender. Então, vamos aos pouquinhos trabalhar aqui dentro, reprogramar a nossa mente, fazer uma mudança de mindset. E daqui a pouco, aos pouquinhos, cada dia eu coloco aqui de uma forma ou de outra, uma técnica ou alguma dica, para que nós possamos realmente ser mais produtivos. Mas olha, voltando aqui à liberação da nossa bagagem, porque eu quero que realmente essa live de hoje deixe essa metáfora gravada nas nossas mentes, que é: o que eu preciso esquecer hoje? Qual é a crença, qual é o preconceito, qual é a dor que eu preciso hoje deixar aqui, nesse momento, para que eu caminhe na minha jornada com a minha bagagem mais leve?